da desigualdade social é algo que se reflete claramente no nosso cotidiano do nosso país, no cotidiano das nossas cidades e principalmente na distribuição da população pelo espaço urbano. O que eu gostaria hoje de trazer é um pouco a reflexão sobre a ocupação do espaço urbano, refletindo as posições da população nas classificações econômicas e também sociais, para a gente pensar nos conceitos de segregação urbana, segregação essa que é socioespacial, ou seja, se reflete no espaço, mas também se reflete na posição social das pessoas, e também conceitos de vulnerabilidade social e espoliação urbana, que foi cunhado por Lúcio Kovarik na década de 80. Para entender isso, então, a gente tem que ir mais a fundo para o processo de periferização das nossas cidades. E aqui eu vou fazer um recorte muito baseado na minha experiência da minha cidade, que é São Paulo, para pensar um pouco esse processo de ida e ocupação das regiões tidas como periféricas. Periferia aqui hoje é vista como um conceito múltiplo que engloba diferentes interpretações, mas tomando no sentido estrito do termo espacial, periferia aquilo que é distante do centro. Com os processos migratórios que se intensificaram na década de 70, a gente observa que o espaço urbano de São Paulo ele foi tomado por regiões periféricas nas quais predominavam processos de autoconstrução de moradias e que, no futuro, pôde acarretar em processos maiores de urbanização, mas em um primeiro momento a periferia foi ocupada clandestinamente. E esse processo foi muito estudado por uma série de sociólogos que tentavam entender o que estava acontecendo no espaço urbano. E uma interpretação que eu considero muito clara sobre todo esse processo vem de Lúcio Kovarik, que vai falar em espoliação urbana, acabando com esse argumento de que a cidade oferece oportunidades iguais para todos e todos podem trabalhar e morar onde quiserem. Na verdade, Lúcio Kovarik mostra como parte do processo de exploração capitalista desses trabalhadores, de toda essa mão de obra mais barata, ela só pode se sustentar e gerar crescimento para a economia da cidade a partir do momento em que, por um lado, a remuneração dessa mão de obra não era suficiente para que ela habitasse, conseguisse habitar, ter uma casa, ter uma moradia em determinados locais da cidade que não fossem aqueles locais muito afastados do centro e que não fossem áreas invadidas, ou seja, que eles não precisassem comprar, e por outro lado pela ausência do Estado em prover esses serviços urbanos nessas regiões. De acordo com essa ideia, então o que acontece? Os trabalhadores, aqueles que compõem a força de trabalho mais precarizada, digamos assim, acabam meio que sem opção. Ou eles vão ocupar os cortiços, que se localizam no centro e que de alguma forma facilitaria o seu transporte, ou eles, movidos pela ideia de necessidade de casa própria, enfim, de ter um lar, de ter um local onde viver que não seja um cortiço, são expulsos ou praticamente obrigados a buscar em regiões muito distantes do centro, dos seus locais de trabalho, um local de moradia, uma vez que o valor que eles ganham não é compatível para adquirir ou mesmo alugar
um imóvel nas regiões mais centrais. Paralelamente a isso, o Lúcio Kovarik vai apontar como nesse processo de espoliação urbana entra não só esse fato do trabalhador ter que, com seus próprios braços, em momentos fora do tempo de trabalho, trabalhar para construir a sua moradia, como também carece, pelo menos na época que ele escreveu, esses espaços careciam de qualquer presença do Estado, seja do ponto de vista de saneamento básico e água e eletricidade, como também de transporte público. Não são raros os relatos de pessoas que tinham que caminhar 2 quilômetros para achar o ponto de ônibus mais próximo de suas residências. Toda essa configuração urbana de pessoas ocupando esses locais fora da cidade, uma ocupação desordenada, uma ocupação que reflete claramente a falta de oportunidade para conseguir moradias, refletem claramente o modo de reprodução da vida dos setores mais populares, principalmente no começo da década dos anos 80, que de alguma forma não estavam excluídos do mundo do trabalho, mas por outro lado o salário que eles ganhavam não era suficiente para incluí-los numa sociedade, numa cidade de forma igualitária, se a gente for comparar com as demais classes sociais. Eles moravam em locais longínquos, eles tinham uma série de dificuldades de acesso aos serviços básicos e, para piorar, esses locais eram e até hoje são tidos como perigosos, enfim, havendo uma segregação urbana, uma ojeriza a ideia de você mora na periferia. Então, a expansão urbana não pode ser interpretada longe desse fenômeno, longe da gente considerar que houve um macro processo no qual as desigualdades sociais do nosso país elas se refletiram e se redesenharam em nossas cidades a partir dessa divisão centro e periferia. Não esquecendo sempre quem são os atores sociais e a quais classes sociais eles pertencem, os ocupantes desses diferentes locais, desses diferentes espaços nas cidades. Então, a gente olhar para o espaço urbano, ao mesmo tempo a gente problematizar a história do nosso país, a trajetória de desigualdades que vem sido construída, de um desenvolvimento que também não é igualitário e não é igual para todos, não distribui os frutos da produção social do trabalho para todos de forma igual. E para um quadro muito grave de ausência do Estado, no sentido de possibilitar a habitação popular, né? No futuro, depois de muita luta de moradia, surgiram os processos de levar esses serviços públicos para as regiões periféricas, ao mesmo tempo em que houve algum estímulo à produção e à construção de moradias, mas esse déficit habitacional ainda é muito alto. Muitos anos depois, a gente percebe que a noção de periferia tem se alterado. Já não é mais possível dizer que existe uma única ideia do que seja a periferia, há múltiplas formas de periferia e as vulnerabilidades sociais elas são distintas em determinadas regiões. Então, há periferias já hoje muito bem urbanizadas, enquanto outras ainda vivem em condições precárias de ausência de água, saneamento básico e até pavimentação. Mas, mais do que essa diferenciação entre o que seja a periferia hoje, o que continua a suscitar o nosso debate, as nossas inquietações, as questões principalmente estudadas pela sociologia urbana, é como essas reconfigurações do espaço, até porque o espaço periférico também se torna hoje espaços de riqueza, um espaço para riqueza, com a chegada dos grandes equipamentos de consumo, além do próprio Estado, com a chegada de shopping centers e hipermercados e outras grandes redes.
como as desigualdades sociais elas continuam se produzindo na ocupação do espaço urbano. Como ainda é muito necessária a presença do Estado como um agente de modificação do que uma região pode vir a ser, do potencial que uma região pode vir a desenvolver ou não. O incentivo fiscal a determinados projetos de levar empregos para certas regiões periféricas ou certas regiões afastadas que não as centrais, tem como, né, um objetivo de tentar meio que espraiar pela nossa cidade os locais de emprego e de moradia para que as pessoas também não passem horas se deslocando. Essa segregação urbana, ela se reflete não apenas na ausência de serviços públicos, mas ela também se reflete na dificuldade de chegar ao seu trabalho e no tempo perdido, para além do tempo de trabalho, no tempo perdido de deslocamento. Então, não haveria mal nenhum em dizer que as pessoas moram afastadas do centro se todos os empregos não estivessem no centro e se para chegar ao centro não fosse demorado, não fosse um problema. Contudo, a questão dos deslocamentos nas grandes cidades hoje nada mais refletem do que esse modelo dual de centro e periferia, no qual ao centro foi dada a possibilidade de oferta grande de empregos, e esse centro, é importante dizer que ele muda. Então, o centro de São Paulo já teve vários espaços, já foi localizado em vários bairros, é um movimento também mutante e que se altera também de acordo com processos especulativos do mercado imobiliário. Então, essa questão dual centro-periferia, ela continua existindo de alguma forma, não no sentido mais de uma relação tão dicotômica, uma vez que são várias as periferias, mas ainda apontam para questões de desigualdade social na ocupação do espaço, a partir do momento em que ainda há pessoas que não têm condições mínimas de ocupar determinados espaços urbanos e acabam sendo expulsas para outras regiões cada vez mais longínquas de seus focos de emprego, o que acarreta não só em uma situação de ocupação, muitas vezes de locais, até de mananciais e outros quesitos ambientais que acabam prejudicando a biodiversidade e a ecologia urbana, mas pensando no impacto para essas populações, que também é alto, no sentido de habitar em regiões nas quais o Estado é ausente em seus serviços públicos e, principalmente, pelas condições de vida e vulnerabilidade que estão sujeitas por morarem e habitarem essas regiões, seja no tempo de percurso, na qualidade de vida, enfim, em todos os elementos que envolvem a vida urbana, né? Os serviços, a moradia, o lazer e a relação com o trabalho. E aí que entra a noção de vulnerabilidade, esse viver em risco, estar sujeito a essas intempéries, a essas dificuldades que não se refletem só apenas numa questão de vulnerabilidade econômica, mas também vulnerabilidade social, justamente pelo local no qual se reside. Embora a periferia tenha se tornado plural, no sentido de haver várias periferias, todos esses processos ainda estão muito cunhados nos nossos espaços urbanos. Processos macroestruturais exigem claramente a necessidade de políticas públicas bem planejadas para corrigir
esse processo de desenvolvimento tão desigual que gerou metrópoles sem uma infraestrutura digna para todos os seus habitantes.